aí, pessoal, eu sou o professor G. Pegoraro, acompanha comigo a resolução dessa questão. Caiu no vestibular da URGS, é bem bacana. Quando a chave C for fechada, o circuito funcionando, né, a potência em watts dissipada no resistor R vale quanto? Aí ele fala, né, todas as fontes de tensão são ideais, tem DDP de 10 volts, e todos os resistores têm valor de 4 ohms. Aí ele quer saber qual é a potência dissipada no resistor R, tá? Então, primeiro de tudo, gente, antes de eu sair resolvendo essa questão, a gente tem que ter uma ideia como é que funciona a associação de fontes, tá? Então é uma teoriazinha rápida que eu vou colocar para vocês aqui, só para vocês relembrarem, porque não é um assunto que o vestibular da URGS cobra, tá? Cobra muito. Então, vamos tentar entender como é que vai funcionar isso daqui, tá, gente? Então, qual é a ideia dessa chamada associação de fontes, tá? Primeiro, o que é uma fonte? Cara, uma fonte, na realidade, é como se fosse a pilha ali que eu estou analisando. Então, a representação que a gente tem é essa, tá? Ó, prestem atenção. Eu vou, inclusive, pegar esse próprio exemplo aqui, ó. Isso aqui, gente, quando tu vê essa fonte, sendo ideal ou não, né? Dependendo do caso, ela pode ou não ter resistência interna. A gente vai analisar a seguinte situação, tá? Isso aqui, a gente vai encarar como sendo o quê? A gente vai encarar como sendo uma pilha. Como sendo uma pilha, tá? Essa era uma pilha, isso. Nesse caso, uma pilha ideal, e aqui eu vou colocar o mais, e aqui eu vou colocar o menos. Então vamos pegar o próprio exemplo. Quando ele fala que a DDP é 10 volts dessa fonte, é como se essa pilha fosse uma DDP de 10 volts. Ponto, tá? Só que aí, quando a gente vai associar essas fontes, a gente tem duas situações interessantes. A primeira, ó, eu gosto de dizer que é quando elas estão em fase. O que significa dizer quando elas estão em fase? Dizer que elas estão em fase é dizer que o mais está colado no menos do outro. Tipo assim, ó, digamos que eu tenho uma pilha, aqui ó, eu tenho uma pilha, onde a DDP dela é 10 volts, é uma pilha ideal, né? Então, isso aqui é o mais, e aí ó, quando eu tenho elas em fase, é o seguinte, ó, eu coloco uma na bunda da outra. Ó, uma na bunda da outra, digamos assim, ó. Tipo a frente de uma na bunda da outra, perdão. Então, ó, isso aqui vai ser, sei lá, 5 volts, beleza? Então, quando eu coloco elas em fase, eu posso dizer, eu posso substituir essas duas fontes por uma só, por uma única fonte, que vai ser o quê? Vai ser uma no valor de 15 volts de DDP, né? Porque daí a gente vai ver que elas estão em fase e a gente simplesmente soma elas, tá? Bom, se elas estiverem fora de fase, que eu gosto de dizer assim, ó, se elas estiverem fora de fase, é como se eu tivesse assim, ó, gente, uma para esquerda, deixa eu colocar rapidinho assim, isso aqui, ó, uma para esquerda, digamos que aqui seja, ó, 30 volts, e eu coloco a traseira com traseira aqui, ó, traseira com traseira. E essa daqui, ó, eu vou dizer que tem uma DDP de 10 volts, ou seja, elas estão em oposição. Então eu posso dizer que eu posso substituir essas duas por uma apenas de 20 para cá, ó. Por uma apenas de 20 para cá, ó. Uma apenas de 20 para cá. E aí isso aqui vai ser 20 volts. Beleza? Só para você entender essa lógica. É isso que eu vou ter que usar nessa questão. Porque olha só, tu concorda que eu tenho essas pilhas aqui, né? essas fontes aqui, e umas estão em fase e outras não. Por exemplo, olha só, ignora os resistores. Esse cara, o mais, está colado na bunda do menos, ignora o resistor. Então essas duas estão em fase. Então essas duas eu posso substituir por uma de 20, tá? Então, ó, vou substituir essas duas por uma de 20, que é como se fosse isso. Então, ó, vamos substituir por uma de 20. Ó, vamos colocar aqui, e aí eu substituí essa daqui, até vou trocar a cor, para vocês entenderem que eu mexi nela, por uma de 20. Então isso aqui vai ser uma de 20, tá, gente? Tenham bastante calma. Ó, uma de 20. 20 volts. Beleza, tá? Só que agora tem um outro detalhe. A gente tem mais uma fonte aqui, ó. A gente tem mais uma fonte aqui. E essa fonte é mais com mais, ou seja, é a mesma coisa que eu coloquei aqui, tipo menos com menos. Então, como tem mais com mais, elas vão competir entre si. Então elas estão, aqui nessa segunda situação, que eu me esqueci de escrever, elas estão fora de fase. E aí, quando elas estão fora de fase, o que eu faço? Eu vou pegar e vou subtrair uma da outra. Então eu vou subtrair essa aqui da outra. E óbvio, tem que dar o sinal do maior, né, do vencedor, digamos assim. Então vai ter uma pilha nessa configuração
porque esse valor da DDP é maior que essa, só que vai ser 10 para cima, tá? Então vamos fazer isso. A gente ignora o resistor, vamos tirar ela daqui, vamos tirar ela daqui, vamos tirar ela daqui, e aí isso aqui vai ser 10, tá, gente? Isso aqui vai ser 10. Vai ser 10, então vamos substituir para o preto de novo, e aí ficamos assim, ó. Ficamos assim, como essa DDP de 10. Beleza? Então só para entender isso aqui, a gente vai ter que usar na prova, tá, tem espaço. Bom, gente, então vamos lá. Vamos tentar entender o caminho da corrente agora. Como se a questão começasse agora, tá? Ó, lá vem a corrente. A corrente sai do mais, a corrente sai do mais, aqui é a corrente total. E aqui, gente, ó, eu tenho um nó. Então, como os resistores são iguais, eles estão em paralelo, aqui vai ter I total sobre 2, e aqui vai ser I total sobre 2. Repara que aqui, nesse nó, eles vão se encontrar, e aqui vai ser o I total. Ok? Repara o seguinte, ó, eu quero a potência nesse resistor aqui, que também vale 4 ohms. Então, como eu quero a potência nele, vamos usar a π quadrada. Vamos usar a π quadrada. A π quadrada vai ser a maneira que eu vou calcular, mas repara que esse resistor passa a corrente total. Então o que eu preciso? Eu preciso achar a corrente total primeiro, certo? Então tá, vamos ter que reduzir esse circuito. Esses dois estão em paralelo, né? Então vamos fazer uma resistência equivalente para esses dois. Como é que é? Quando tem dois iguais, é produto pela soma, ou o inverso, tanto faz. Então vamos lá. A resistência equivalente, vou botar R', vai ser produto pela soma. Produto pela soma. 16 por 8, R vai ser igual a 2 ohms. Foi? Então vamos lá, vamos para cá, vem para esse lado aqui, tá, gente? Ó, vem para esse lado aqui. Então esse meu circuito, ele vai ficar assim, ó. A gente vai ter o resistor de 4 ohms aqui, tá? Aí vai ter esse ramo que vale um de 2, ó. Esse ramo que vale um de 2, tá? E aí vem o outro D4 aqui, ó. Vem o outro D4 para cá, ó. Vem outro D4 aqui. Beleza, beleza, beleza. Vou ir para trás para ver se está tudo ok aparecendo, tá, gente? Agora ficou bem fácil de identificar. Esses três resistores agora, eles estão em série. Então série é só somar, né? Então, ó, a resistência equivalente é só fazer a soma deles, né? Só fazer a soma. Então vai ser 610, concordam? 610. Ou seja, esse meu circuito inteiro, eu posso substituir ele como sendo o quê? Um resistor equivalente no valor de 10 ohms. E aí, gente, essa DDP, vamos fazer aquela coisa que a gente sempre faz, né? Ó, o vermelho e o preto. A DDP do vermelho pro preto, a DDP do vermelho pro preto vai ser igual a R vezes I, só que vai ser a DDP total. Então, se eu botei a DDP entre o vermelho e o preto, aqui tem que ser a resistência entre o vermelho e o preto. E a resistência que eu tenho entre o vermelho e o preto é o 10. E esse U aqui é a DDP que eu parei de mexer aqui, né? Opa, já deixei pronto, que é o 10, né? Então vai ser o quê, ó? Essa DDP, deixa eu colocar aqui, ó. DDP vermelha, preto, é 10 volts, tá, gente? 10 volts. Então ficamos 10 igual a 10 corrente total vai ser igual a 10 por 10, 1 ampere. Foi, gente? De boas? Agora a gente volta, né? Agora a gente volta. A gente volta para cá. Vamos já substituir aqui, ó. Vamos já substituir. É esse cálculo que eu tenho que fazer, ó. Volta para cá. Ó, volta para cá para vocês conseguirem se dar conta disso, ó. Volta para cá, então essa potência vai ser igual a R, que é 4 vezes a corrente, que é 1 ao quadrado. Então essa potência vai ser igual a 4 watts. Isso nos leva, deixa eu ver, a alternativa D de W. É uma questão que sai um pouquinho da normalidade da URGS, porque teve que usar esse recurso de associação de pilhas, de fontes. Mas não é nada muito difícil, né? É só vocês pegarem essa resolução de questão, que aí tu já mata isso, e quando chegar em geradores fica bem mais fácil. Deixa eu sair da frente para vocês tirarem um print. Então era isso. Mas chegamos no final do nosso vídeo. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física
esteja com vocês.